Preparem seus corações alviverdes imponentes, porque a cortina finalmente se abre para a verdade nua e crua. Vamos desvendar o mistério por trás da queda de rendimento do nosso lateral, Kelvin. Revelaremos o calvário e a saga do Allianz Parque que quase nos tirou de casa por tempo indeterminado. E o mais importante, um detalhe bombástico, guardado a 7 chaves pela diretoria, será exposto no final. Algo que explica tudo. Torcedor palmeirense, a paixão que nos une é inabalável. Esmaga esse like para mostrar a força da nossa torcida e calar os críticos que duvidam do nosso Verdão a cada tropeço. Vocês sabem que o mundo do futebol vive de especulações e muitas vezes a verdade se perde no meio do caminho. É o que aconteceu com Kelvin. Durante semanas, a imprensa falava em uma fase ruim, em atuações irregulares, até mesmo em um gol contra que pesou. Mas o que havia por trás disso? Paralelamente, o Allianz Parque, nosso templo, nossa casa, estava silencioso. A imprensa falava em valores astronômicos para a troca do gramado sintético. Ameaças cresciam. Diziam que a Arena Barueri seria nosso lar por muito mais tempo, que os eventos atrapalhavam e que o campo não estaria pronto. Mas a realidade, amigos, é que Kelvin abriu o jogo em entrevista exclusiva. Ele revelou uma lesão delicada no pé, sofrida contra o River Plate. Ele preferiu uma recuperação completa, longe dos gramados por 6 partidas, a arriscar e piorar a situação. Uma decisão de gigante. Enquanto isso, nos bastidores do Allianz, uma força-tarefa trabalhava incessantemente. A troca de gramado, em sua 4ª fase de 6, avançava contra o tempo. Nossa fonte interna, que acompanhou de perto o lateral, confirmou o sacrifício pessoal. Ele jogou com dor, mas depois optou pela cura total. Aqui é Palmeiras, a superação está no nosso DNA. Repitam comigo, aqui é Palmeiras, a superação está no nosso DNA. Antes, questionávamos o comprometimento do lateral, a performance que parecia oscilar. Hoje, entendemos a dimensão da sua luta e resiliência. A imprensa insistia que o Allianz não teria data, que shows e chuva seriam obstáculos intransponíveis, que teríamos que esperar o Paulista acabar. Mas a realidade, meus amigos, é que o clube, em silêncio, já tinha um plano. O retorno ao Allianz Parque está mais próximo do que imaginavam. A previsão oficial falava em final de fevereiro, para o jogo contra o Fluminense. Uma luz no fim do túnel da Arena Barueri. Porém, a grande virada de chave. Kelvin descarta que a lesão tenha afetado seu rendimento posteriormente. Ele se sente 100% fisicamente. Isso significa que as oscilações que vimos não foram sequelas físicas da lesão. A luta foi outra, talvez mais interna, mais mental, mais pesada. Aqui é Palmeiras, a superação está no nosso DNA. Nunca duvidem da capacidade de um alviverde de dar a volta por cima. A Soccer Grass e a equipe técnica, com o apoio incondicional da diretoria, aceleraram o processo de troca do gramado, superando cada intempérie. E a data do nosso reencontro, o jogo contra o Fluminense, no dia 25 ou 26 de fevereiro, no Allianz Parque. É a nossa fortaleza de volta. Mas e o que disseram sobre a final do Paulista? Que só então o Allianz estaria pronto? Essa é a história que alguns queriam que vocês acreditassem. O clube sempre trabalhou com a previsão de final de fevereiro. A narrativa do só na final era para gerar mais suspense e talvez testar a paciência do torcedor. A volta do Allianz não é apenas um jogo, é a reafirmação de nossa identidade, de nossa casa, de nossa força. É o nosso caldeirão de volta para nos empurrar. E Kelvin, o guerreiro que enfrentou a lesão e a pressão, estará lá, renascido, pronto para honrar o manto alviverde em nosso santuário renovado. Aqui é Palmeiras, a superação está no nosso DNA, sempre buscando o próximo desafio, sempre mais fortes. Vocês lembram das críticas que Kelvin recebeu? Dos murmúrios nos corredores, das conversas de bar sobre seu desempenho abaixo do esperado? A ameaça era de que ele poderia perder a posição, de que a lesão havia deixado sequelas irreversíveis, que seu brilho havia diminuído. Mas a solução veio da sua própria boca. Kelvin afirmou que a lesão não afetou seu rendimento posteriormente, que está 100% fisicamente. Nos bastidores, o departamento médico e o próprio jogador fizeram um trabalho exemplar, priorizando a saúde e o retorno em plenas condições.
O time sentiu a falta do Allianz Parque, sim. O fator casa é primordial para nossa força, para a intimidação dos adversários. Ameaçavam com a possibilidade de jogar o mata-mata do Paulista em Barueri, tirando o peso do nosso caldeirão nos momentos decisivos. Mas a solução inesperada, o retorno antecipado para o jogo do Brasileirão contra o Fluminense. Uma vitória do planejamento e da paixão alviverde. Nossos bastidores confirmam, o trabalho foi intenso, com equipes 24 horas por dia para garantir que o gramado estivesse impecável para a data marcada. Aqui é Palmeiras, a superação está no nosso DNA. Nada nos derruba, apenas nos fortalece. Antes, éramos a dúvida sobre o lateral, a incerteza sobre o Allianz. Hoje, somos a certeza do retorno e a confiança em um Kelvin 100%. Não são apenas números de jogos ou datas, é a emoção de ver um atleta superar um momento difícil e a alegria de voltar para nossa casa. O Palmeiras não é um time comum, somos uma família. E como toda família, enfrentamos os desafios e saímos ainda mais unidos e fortes. A história de Kelvin é um testemunho de garra e resiliência. Muitos teriam se deixado abater pelas críticas, mas ele se reergueu. A lesão foi delicada, sim, mas a recuperação foi um processo de autoconhecimento e de reafirmação de sua capacidade. E a torcida, que no início se preocupou, agora pode respirar aliviada, sabendo que nosso lateral está pronto para o que vier. Aqui é Palmeiras, a superação está no nosso DNA. Nascemos para vencer, para conquistar. A espera pelo Allianz Parque foi angustiante. Cada jogo em Barueri, uma pontada de saudade de nossa casa, de nossa atmosfera única. Mas essa espera forjou ainda mais nosso caráter. Nos fez valorizar cada pedaço do nosso estádio, cada grito, cada pulo da torcida. E agora a recompensa. O gramado novo, o palco pronto para mais batalhas, mais vitórias, mais história sendo escrita. Vocês lembram quando a mídia questionava se o Palmeiras conseguiria manter o alto nível sem o Allianz Parque no início do ano? Mas o Verdão, como sempre, provou sua força, sua capacidade de adaptação. A Arena Barueri foi um bom lar temporário. Agora, o retorno ao Allianz Parque é a cereja do bolo, o toque final para uma temporada que promete ser épica. Kelvin, um exemplo de profissionalismo. A dor da lesão, a pressão das críticas, a dúvida do torcedor. Tudo superado. Ele volta para casa, para o seu lugar de destaque, para mostrar que a força do Palmeiras está na resiliência de seus atletas. E o Allianz Parque, palco de tantas glórias, está pronto para ser novamente o nosso 12º jogador, empurrando o time para a vitória. Aqui é Palmeiras, a superação está no nosso DNA, uma história de paixão, garra e conquistas eternas. As notícias que circularam sobre a lesão de Kelvin e as incertezas do Allianz Parque tentaram nos desestabilizar. Mas a diretoria, o técnico, a comissão e principalmente os jogadores mantiveram o foco, a união e a crença na superação. O silêncio do clube em alguns momentos não era por falta de informação, mas sim por estratégia, para proteger o elenco e o processo. Eles sabiam o que estavam fazendo. Sabiam que cada etapa da recuperação de Kelvin e da reforma do Allianz era crucial. O resultado, um Kelvin forte, sem sequelas e um Allianz Parque de volta, mais moderno e pronto para a festa da torcida. Aqui é Palmeiras, a superação está no nosso DNA. Somos imparáveis quando estamos unidos. A história do nosso lateral é um espelho da história do próprio Palmeiras. Enfrentamos desafios, mas nunca desistimos. E a história do Allianz Parque é a prova de que nossa casa é mais do que tijolos e concreto. É um coração que pulsa com a nossa paixão. Por isso, o retorno de Kelvin em sua plenitude e a reabertura do Allianz são mais do que notícias, são vitórias monumentais. A imprensa tentou criar narrativas negativas, mas a verdade prevaleceu. A verdade do trabalho duro, da dedicação e da força do Verdão. E agora, mais do que nunca, a união faz a força. Juntos, no Allianz, faremos história novamente. Cada canto do estádio, cada fibra do novo gramado estará impregnado da nossa energia, da nossa mística, do nosso amor pelo Palmeiras. Aqui é Palmeiras, a superação está no nosso DNA. Somos a lenda viva do futebol brasileiro. Preparem-se para um espetáculo de superação e glória. Kelvin e o Allianz Parque estão de volta.
A resiliência do jogador, a inteligência da diretoria, a paixão da torcida. Tudo se alinhou para este momento. Não há dúvidas, o Palmeiras está mais forte do que nunca, pronto para dominar o cenário nacional e internacional. O retorno ao nosso lar é o combustível que faltava para voarmos ainda mais alto nesta temporada. Aqui é Palmeiras, a superação está no nosso DNA, o futuro nos pertence. E preparem-se, porque o que vem por aí no Allianz Parque, com Kelvin em campo, vai fazer história. Cada jogada, cada passe, cada gol será celebrado com a intensidade que só o Verdão pode proporcionar. A força de um time se mede nos momentos difíceis, e o Palmeiras mostrou que é gigante na adversidade. A torcida, sempre presente, sempre apoiando, é o maior patrimônio do clube, é a alma do Palmeiras. Aqui é Palmeiras, a superação está no nosso DNA. Somos mais que futebol, somos uma religião. A história de Kelvin e a volta do Allianz Parque são capítulos que nos enchem de orgulho e esperança. O Palmeiras se reinventa, se fortalece e se mostra imparável. Que venham os desafios, estamos prontos. A saga continua, com a certeza de que a verdade, a garra e a paixão alviverde sempre triunfarão. Por isso, torcedor, prepare-se para vibrar como nunca, porque o Palmeiras está de volta à sua casa, completo e mais forte. Kelvin superou a lesão e as dúvidas. O Allianz Parque superou as obras e os atrasos, ambos prontos para a glória. A união entre jogador e clube, entre estádio e torcida, é o que faz do Palmeiras esse gigante indomável. E não se esqueçam do que vimos hoje. A verdade sempre vem à tona e o Palmeiras sempre se reergue, mais forte. Aqui é Palmeiras, a superação está no nosso DNA. A nossa história é feita de vitórias e de como nos levantamos. Cada obstáculo foi uma chance de mostrarmos nossa grandeza, nossa capacidade de lutar e de vencer, juntos. A resiliência de Kelvin é um exemplo para todos. Ele não se dobrou, ele se reinventou, mais forte. E o Allianz Parque, nosso palco sagrado, volta a nos abençoar com sua atmosfera, sua energia, sua magia. O Palmeiras está pronto para o reencontro, para a festa, para as novas páginas de glória que virão. Não perca nada. E o detalhe bombástico que deixei para o final é que a lesão de Kelvin não foi apenas física. Ela exigiu uma força mental sobre-humana para ele negar o impacto posterior, enquanto nos bastidores o Palmeiras já tinha a data do retorno ao Allianz Parque há semanas, mantendo o segredo para maximizar o impacto emocional do reencontro com a torcida. A recuperação do nosso lateral e a volta à nossa casa são um grito de guerra. Aqui ninguém se esconde. Se inscreve porque a qualquer momento volto com um plantão urgente e você não vai querer perder a próxima bomba do Verdão.